Já fui consultor. Depois você passa a lista. A gente vai começar agora a sabatina de hoje. A gente vai começar com a do Vitor, depois a gente vai ter a sabatina do Vinícius. Mesmo esquema de ontem, a gente vai ter 10 minutos de apresentação, depois 3 perguntas do conselho, 3 perguntas da diretoria, meia hora de perguntas abertas. Beleza? Vou ficar cronometrando o tempo. Quando você quiser começar, pode ficar à vontade. Baratinho. Dá um joinha. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor e eu vim aqui hoje defender minha proposta de candidatura para a diretoria de recursos humanos para a gestão de 2017.2. Aqui todos já tenham, exceto os trainees, mas segue meu contato, ele também está na proposta, então quem quiser pode dar uma olhada lá. A ideia aqui é que eu passe primeiro pelo meu histórico geral e o que me trouxe até aqui, principalmente meu contato com o RH até então. Além disso, é interessante também entender o papel estratégico do RH, pela ótica principalmente da cadeia de valor do CJ, e voltando também para a rotina gerencial, que é um dos intuitos da minha proposta, tornar o cargo mais atrativo. Legal, minha trajetória até aqui, ela começou quando eu saio do Colégio Magno em 2013 e ingresso na UFOP. A partir daí eu fiquei um ano na UFOP, voltei para Belo Horizonte, já fazendo administração aqui na FMG, engenharia de produção na PUC Minas. Na PUC eu tive a oportunidade de fundar a APS Consultoria Júnior, que é uma empresa júnior do curso de engenharia de produção lá do campus de Liberação Eucarístico. A partir daí, em 2016, eu entrei na OCJ e dentro da OCJ eu já tem diversos projetos até agora. Com a PEIO, que foi um projeto que eu fui alocado enquanto trainee. Depois daí eu tive a oportunidade de me candidatar ao cargo de conselheiro multiplicador, cargo que eu executei por 6 meses. Executei o projeto Querubins, fiz Malteria 2, projeto olímpico, e atualmente estou no Senex, que tem previsão para de término esse mês ainda. Meu contato com o RH. Ele começou, principalmente quando eu entrei na UFOP e tive que escolher uma república para morar. Escolhi a República Alcatraz, onde eu tive contato com os mitos, ritos e heróis, que a gente fala que constituem uma cultura, né? Então, como ritos, a gente tinha, por exemplo, o corte de cabelo, andar de plaquinha. Como heróis, a gente tinha, por exemplo, os formandos, que tinham retratos dele na casa. E herói e mitos, a gente pode citar diversas histórias que envolvem o aspecto cultural de República de Ouro Preto. Bom, na PUC, já na APS, eu tive a oportunidade de liderar o processo seletivo, muito porque eu tive um contato muito grande com a empresa Júnior da Inova, que é a do campus de Molevade, da UFOP, e também pelo CJ, que já tinha participado do processo seletivo daqui. Bom, dentro do CJ, a minha vivência de um ano como consultor me possibilitou ter um contato muito grande com diretorias, diferentes gerências, e também finalizando a minha preparação para a candidatura célula, até então o meu contato com o RH, que é o momento que a gente tem que entender um pouco melhor sobre o funcionamento da célula, suas obrigações, seus indicadores, o que de fato a gente faz para desenvolver os membros dentro do RH. Bom, o nosso objetivo estratégico é o desenvolvimento de membros. E quando a gente olha para a cadeia de valor do CJ, a gente tem o RH para as principais atividades de gerenciar o recrutamento e seleção, gerenciar o programa trainee e também fazer o gerenciamento do processo de promoção, acompanhamento e desenvolvimento dos membros. Dentro do recrutamento e seleção, a gente pode citar como indicadores indiretos, esses aqui de conformidade de seleção, eficiência do programa trainee, conversão do processo seletivo e de maneira direta o indicador do marketing, que é o script do processo seletivo. Bom, os resultados eles apresentam resultados satisfatórios e crescentes ao longo do tempo, principalmente na última gestão, e a gente pode chegar na conclusão de que é um processo que cada vez mais a gente consegue escolher melhores membros, recrutar melhores membros, selecionar melhores membros, deixando sempre viabilizando melhores trainees ao longo do tempo. Como melhoria, eu acredito que seja uma melhoria marginal, principalmente voltada no questionário da Fundação Estudar, iniciado na gestão da Ana Amigo, que possibilitou mapear, entender mais o perfil dos nossos membros, quais são os principais valores que esses membros hoje eles possuem, qual é o estilo de trabalho deles, enfim. O programa Trainee, os indicadores agora diretamente relacionados com conformidade de seleção e eficiência do programa Trainee, eles são crescentes e satisfatórios, como dito anteriormente, e a gente pode concluir que é um processo extremamente bem estruturado e considerado como carro-chefe do RH, principalmente porque é o processo que vai selecionar os membros que vão estar trabalhando do nosso lado daqui 6 meses e daqui 1 ano ou mais vão estar em cargos de liderança, em gerências e diretorias, dando continuidade ao que a gente
foi pensado no planejamento estratégico e nossa razão de ser. A melhoria do programa Trainee, eu acredito que ela seja mais voltada para a melhoria do processo seletivo, uma vez que melhores membros possibilitam melhores trainees e, por sua vez, possibilitam melhores consultores, melhores gerentes, diretores, enfim. O processo de promoção, acompanhamento e desenvolvimento, eu acredito que é o processo que seja mais importante do RH hoje, porque é ele que é os olhos do RH para os membros. Então a gente pode citar que ele começa inicialmente pela pesquisa de clima, vai ser um desempenho, onde o RH consegue entender melhor o membro, entender suas necessidades, sua percepção do clima da empresa e se ele está sendo desenvolvido de fato. A partir daí, acontecem os feedbacks e também o desenvolvimento dos planos de desenvolvimento individual, que foi iniciado pelo Leonardo Camil na gestão dele, que é um processo extremamente interessante que potencializa a nossa capacidade de desenvolvimento dos membros. Então, fugindo um pouco da esfera média de cultura empreendedora, execução de projetos e vivência empresarial, a gente pode desenvolver membros, por exemplo, com cursos ou treinamentos, enfim, outras maneiras. Além disso, a gente tem a reunião de reconhecimento, que é um processo extremamente importante. Infelizmente, ele foi perdido ao longo do tempo, mas eu acredito que é um momento muito importante durante o projeto, porque acontece o alinhamento entre a maneira de gerenciar dos gerentes, a maneira de ser gerenciado dos consultores, e uma equipe melhor alinhada, uma equipe que gera melhores resultados também. Bom, como meu objetivo com a rotina gerencial é deixar o cargo mais atrativo, com uma funcionalidade reconhecida, porque hoje muito se fala dentro do RH, dentro da empresa, na verdade, que o RH pouco trabalha ou está pouco presente no dia a dia. Então, as minhas ideias para melhorar essa rotina e deixar o cargo mais atrativo permeiam a operacionalização da rotina, ou seja, a garantia de execução de todos os processos que o RH se propõe a fazer. Por exemplo, reunião de reconhecimento, rodadas de feedback, feedback de avaliação do desempenho, então a execução correta de todos esses processos. Bom, além disso, a execução correta da rotina de acompanhamento dos PDIs. Eu acredito que seja um processo, de certa forma, deficitário hoje no RH, principalmente porque é um processo recentemente criado pelo Camil e está sendo construído ao longo do tempo. Então, na minha gestão, eu pretendo garantir que esse processo seja, de fato, feito e acompanhado pelos gerentes. Bom, outro ponto é a inserção dos gerentes no CJ Carreiras, tanto do primeiro quanto do segundo semestre, porque eu acredito que, como está na minha proposta, o CJ Carreiras é um momento que a CJ tem para mostrar para o mercado os nossos membros e mostrar para os nossos membros o nosso mercado. Então, a gente deixar o evento mais desafiador, como indicadores informacionais de novas empresas entrantes, participantes, empresas que são do interesse de sempre os CJs, de trainees, de membros. Então, deixar o evento mais desafiador e deixar o consultor como o gerente como se fosse um membro da MEC, que faz a captação das empresas, enfim. Por fim, eu acredito que a elaboração de padrões de comportamentais e de perfil dos membros através do questionário da Fundação Estudar possibilitarão uma maior atratividade do cargo, porque vai se tornar um cargo também bastante analítico. É isso. Muito obrigado. Tem quanto, Camilo? Não. Muito obrigado. Vitor, ele usou 8 minutos e 21 segundos. Ele vai ter 1 minuto e 39 adicionado a perguntas. Tá? Vou começar agora com as perguntas do conselho. Você vai ter 30 segundos de leitura e 2 minutos de resposta. Primeira pergunta.
nota do processo trainee como um todo, todas as etapas. Legal. Bom, eu considero que essa efetivação ela não teria sido eficiente e eu não voltaria atrás para eliminá-los porque eu acredito que a gente toma uma atitude e a gente pode voltar atrás para corrigi-la. Mas depende muito também da situação, da realidade desses consultores, porque a gente pode ver que avaliações de consultores que entram em política de desligamento por avaliação de desempenho e tem um acompanhamento efetivo, eles melhoram a nota, então eu acho que não é tão crítico assim, entretanto é um ponto de atenção, porque coincidentemente são indivíduos que tiveram um desempenho inferior. Mas um tratamento de melhoria, de acompanhamento pós-avaliação de desempenho seria fundamental nesse caso. Principalmente porque eu acredito muito que é interessante ter pessoas boas com motivos certos, ter pessoas não tão boas com motivos certos, mas é muito ruim ter pessoas boas com motivos errados. Então acho que primeiro a gente tem pessoas boas com motivos certos, em segundo lugar a gente tem pessoas não tão boas com motivos certos e de maneira alguma pessoas boas com motivos errados, porque é mais importante a gente ter motivos certos do que pessoas capacitadas tecnicamente. Segunda pergunta com você. Beleza. Analisando esses indicadores, aqui que a gente pode citar assim que teve uma correlação entre os treinamentos, o aumento da hora de treinamento e o aumento do IC trimestral. A gente pode ver que em 2016, por exemplo, a gente teve no primeiro trimestre 139 horas, no segundo trimestre 136, a gente teve um aumento de IC muito grande ali no primeiro trimestre, no terceiro e quarto trimestre. Então, eu acredito que esses treinamentos eles são sim interessantes, mesmo eles sendo fora do core business, muito porque quando a gente oferece um treinamento para um membro, muito além do treinamento ele ser voltado para o desenvolvimento empresarial do membro, quando o membro recebe um treinamento, ele acaba sendo desenvolvido, ele se sente reconhecido, ele se sente parte da empresa, ele acredita que seu trabalho está sendo reconhecido mesmo frente à diretoria, frente a seus superiores, e ele acaba gerando melhores resultados porque ele está mais motivado. Então eu acredito que existe essa correlação entre treinamentos e resultados, mas essa correlação ela não se baseia somente em cursos ligados ao core business, ela pode se voltar também a cursos fora do core business, principalmente pelo que eu acabei de falar, de que os membros que recebem cursos, em geral, eles se sentem mais reconhecidos e desenvolvidos, consequentemente mais motivados. Terceira pergunta com você. Tá, a gente consegue perceber aqui pelo gráfico que em janeiro a gente teve um outlier da pesquisa de clima, então teve um membro que respondeu que teve um clima muito mais baixo do que os demais. E a partir de fevereiro, março, abril, a gente tem amplitudes muito grandes de clima, mas entretanto a gente percebe que
fevereiro e março, o clima se teve próximo à mediana. Entretanto, em abril, o clima, apesar da média ter sido alta, a maioria dos consultores teve um clima mais baixo. Esse comportamento pode ser explicado por alguns consultores com clima mais alto. Primeira pergunta da diretoria. Tá. Muito do que eu trouxe na minha proposta, que foi a utilização de recursos para entender melhor o perfil dos membros hoje e dos trainees, que é o questionário da Fundação Estudar, trazido pela Lamigo na gestão dela. Eu acredito que fazer essas análises comportamentais e de perfil, elas tendem a otimizar a estratégia da OCJ, porque com um mapeamento certo, a gente pode chegar a entender onde estão os membros que mais são aprovados no nosso processo seletivo, quais cursos eles estão, quais períodos, qual a idade, qual o perfil deles, e focar os nossos esforços de recrutamento nesses membros. Claro, sem excluir os outros, mas a gente foca nos que a gente tem mais sucesso na OCJ. Então, isso é utilizar os recursos do RH de maneira estratégica. Bom, eu acredito que em parte é feito na OCJ e está sendo construído a passos curtos, porque é difícil ter uma amostra muito grande dos questionários, uma vez que a gente tem cerca de 30 respostas por semestre, mas está sendo bem construído. Deixa eu ver. O que mais? Tá, eu acredito que o que a gente pode fazer para melhorar esses resultados é traçar correlações entre as respostas, perfis que a gente deseja dentro do OCJ, perfis que a gente não deseja dentro do OCJ, e a partir daí a gente, talvez num futuro distante, poder fazer seleções a partir desses questionários, que é inviável hoje devido à pequena amostra. É isso. Segunda pergunta do diretoria. Pode responder. Tá, valores do PEC eu acredito que não são evidenciados no dia a dia. Eu acredito que não tenha valores específicos que não são evidenciados de maneira geral, mas alguns valores não são expressados em alguns consultores. A gente pode citar, por exemplo, iniciativa, que alguns consultores precisam de um gerenciamento mais puxado, que o gerente tem que puxar mais o projeto, puxar mais a responsabilidade para si, enquanto outros membros possuem mais iniciativa que acabam gerando um autogerenciamento do projeto. Eu acho que os membros não devem ser excluídos, os valores não devem ser excluídos, e os membros a gente tem que focar numa seleção mais adequada. Eles também não necessariamente devem se enquadrar naquilo. É responsabilidade nossa focar em membros que sejam alinhados à cultura. Tá, o nosso reconhecimento frente ao MED, na minha opinião, ele aumentou, principalmente porque a gente quebrou essa imagem de superioridade que a gente tinha, mas eu acredito que o reconhecimento do MED existe, principalmente quando a gente estava em São Paulo, diversas EJs vieram procurar a gente para escutar, enfim, a gente
talvez eu possa dizer que a gente foi um destaque do evento no sentido de benchmarks, enfim. Então eu acredito que de fato, a gente foi reconhecido pelo MED. O MED, na minha opinião, ele é mais amigo da gente agora, principalmente porque essa imagem de superioridade foi quebrada. Não necessariamente pela quebra dos resultados. Terceira pergunta. Tá, a desalocação no início do ano de 2016 se deu basicamente ao baixo fechamento de projetos no início do ano, que acarretou uma necessidade de fechamento de projetos muito alta ao decorrer daquele ano. Nós temos estado no primeiro semestre. Eu não consigo fazer essa correlação no tempo. Tá, e em termos de iniciativa, a gente tem como diferença, em gestões anteriores, a gente tinha iniciativas voltadas para estruturação da diretoria, da célula do RH, e a partir de 2016, a gente teve iniciativas voltadas para a melhoria do desenvolvimento dos membros, como os PDIs. Agora a gente vai abrir para perguntas. Deixa eu pegar uma folha. Isadora, você marca, por favor. Alguém não assinou a lista de presentes? Vamos lá, quem me perguntas? Alguém não assinou? Algum membro não assinou a lista? Todo mundo está se levantado. Não é verdade. Bom momento para você. A diretoria pode abaixar a mão. Até a terceira pode abaixar a mão. Graças a Deus, né? Você tá de boa agora, né? Ah, mas isso é de boa. Filha Angélica pode abaixar. Fudeu, então. Close no homem. Beleza. Você quer que eu leia? Ângelo. Vitor, parabéns pela apresentação. Vitor, eu acho que a gente está entrando agora numa fase de informação de planejamento estratégico e quando a gente está numa fase de informação de planejamento estratégico, a gente tem que parar para pensar como que a gente faz gestão também. E a UCJ caminha para uma fase cada vez mais analítica, que é uma coisa que se aborda muito na sua proposta. Mas dentro disso, eu queria que você pensasse nos indicadores que o RH tem hoje. Eu queria que você me mostrasse quais indicadores que o RH tem hoje que a gente consegue mais tomar decisões em cima dela, que é para isso que serve o indicador, principalmente na lógica de um BSC. Beleza. Depois disso, eu quero que você pegue os indicadores que a gente tem hoje, já que você selecionou o melhor, selecione algum também que a gente pode mudar a métrica, que hoje não funciona da maneira que você acha que deveria funcionar. Beleza. Eu acredito que o indicador mais estratégico do RH é a retenção de membros, que a partir dele a gente pode calcular o nosso IC, a nossa previsão de receita, enfim. É o que a gente mais tem poder de atuação? De atuação? Acredito que sim. Principalmente porque a gente pode trabalhar em cima
dessa retenção dos membros, através de diversas iniciativas como treinamento, como melhoria do clima daquele membro, como melhoria do desempenho dele, trabalhar os PDIs, feedbacks, enfim. Nunca a gente pode mudar a métrica. Cara, não sei como que a gente pode mudar a métrica. Candidato Vitor Vieira. Atualmente, devido aos esforços das gestões passadas, a célula de RH se encontra seus processos muito bem definidos, bem como iniciativas estratégicas. Falando nessas últimas, gostaria que você dissesse quais as 2 últimas iniciativas estratégicas da célula, seus resultados e o que você propõe para o semestre que vem, sabendo que os processos já são bem definidos como uma iniciativa estratégica se desenvolver. Calma, repete. Atualmente, devido aos esforços das gestões passadas, a célula de RH se encontra seus processos muito bem definidos, bem como iniciativas estratégicas. Falando nessas últimas, gostaria que você dissesse quais as 2 últimas iniciativas estratégicas que a célula de RH tomou, seus resultados e o que você propõe para ser iniciativa estratégica no semestre que vem, sabendo que os processos do RH hoje já são definidos. Bom, iniciativa estratégica que seja o PDI, como iniciativa da sua gestão. Outra iniciativa, não consigo lembrar agora. E iniciativas para minha gestão podem ser voltadas principalmente pela análise do resultado do mapeamento de perfil, que com a amostra dos trainees de agora a gente já vai ter uma percepção mais palpável do que a gente encontra dentro da empresa hoje. Bruno, Vitor, parabéns pela sua apresentação. Eu gostaria que você indicasse quais são os indicadores da célula de RH que se relacionam e medem a conformidade do membro da UCJ. Quais são os aspectos qualitativos que esses indicadores não mostram? E, na sua opinião, qual é a definição de um membro conforme? Tá, uma coisa de cada vez. Indicadores que medem a conformidade dos membros. A gente tem a conformidade dos membros e também a gente tem a convenção do processo trainee. Se eu não me engano é esse nome mesmo. Então, como retenção dos membros, a gente tem os membros que ficam na empresa 6 meses e conversão do trainee são os trainees que saem durante o processo. Quais são os aspectos qualitativos que esses indicadores não mostram? Tá, na minha opinião, eles não mostram se o membro ele quer de fato estar na UCJ, se ele está ali porque ele quer se desenvolver, ele está alinhado ao CJ, porque isso para mim é um membro conforme, é um membro que está alinhado ao CJ, respondendo a sua última pergunta. E ele, não, na minha opinião, ele não mede principalmente isso. Então você acha que só a vontade de estar no CJ é o que define a conformidade de membro da empresa? Não, diversos fatores. Quais? Principalmente a vontade de estar no CJ, o motivo certo de estar no CJ ser um membro que está disposto a trabalhar duro, a gerar resultado trabalhando numa empresa júnior, e que seja consciente do seu papel dentro de uma EJ. Então, entender que ele está ali não para ganhar dinheiro, não para ganhar alguma coisa em troca, mas para dar mais do que receber. Ricardo. Vitor, a principal interface entre a célula de RH e marketing é do endomarketing. E na próxima gestão, no próximo semestre, a gente vai realizar o evento de 25 anos. Eu vi que na sua proposta você coloca, inclusive, uma experiência sua com mitos e heróis. E aí eu queria que você me falasse como você vê seu trabalho junto com a célula de marketing, nesse aspecto do endomarketing, relacione isso com o evento de 25 anos e, se possível, já propõe um plano de ação. Tá, primeira parte. Endomarketing, 25 anos e um plano de ação. Legal. Endomarketing, eu tive uma experiência muito legal em São Paulo, que a gente teve diversas iniciativas de endomarketing de outras EJs, por exemplo, camisas comemorativas com lemas, que a gente já teve na CJ na gestão da Silvia, se eu não me engano. Da Silvia. E relacionado com os 25 anos, eu acredito que é uma oportunidade muito grande de desenvolver o endomarketing, principalmente voltando para endomarketing de produtos, de
de, por exemplo, camisas, canecas que motivem o sentimento de time. A gente pode linkar os 25 anos a isso, por exemplo, criação de camisas comemorativas, itens comemorativos, e relacionando isso à minha experiência em República, a gente tinha muito isso com camisas de time, quando eu ia participar de algum evento, e, por exemplo, eventos de futebol, de esporte, a gente tinha camisas específicas para aquele evento. Eu acho que pode ser correlacionado nesse sentido com o evento de 25 anos. Plano de ação, como você se vê trabalhando com a saúde mental? Eu acredito que a gente pode trabalhar voltado na melhor reconhecimento dos membros, principalmente iniciativas do marketing, como a premiação por membros que se destacam mais nas redes sociais. Vitor, parabéns pela apresentação. Quando você foi falar de acompanhamento de membros, você mencionou 4 pontos, que são reunião de reconhecimento, AVD e questão de clima, feedback e planilha individual, PDI, né? Só que você deixou de abordar uma das práticas que eu considero mais importantes, que é a questão, do acompanhamento rotineiro entre o GRH e o GP. Eu queria que você explicitasse como esse acompanhamento acontece semanalmente, criticando e propondo melhorias. Bom, esse acompanhamento ele é feito basicamente através da planilha de acompanhamento, não somente semanalmente. Essa planilha é onde... Não é desse processo que eu estou falando. Estou falando da conversa mesmo entre os GRHs e os GPs, que acontece em teoria semanalmente. Tá. É um processo de acompanhamento dos membros e ele é igualmente importante, a planilha de acompanhamento. Porque ele pode... É um momento que o GP tem para passar para o GRH as dificuldades do projeto, a percepção do GP daquele projeto e propor e construir junto com o GRH maneiras de melhorar a equipe. Um exemplo disso é que hoje o clima é um dos indicadores mais controlados do RH e com melhores resultados, porque os meninos eles conseguem construir iniciativas a partir de projetos. Você consegue criticar como que esse processo está acontecendo? Eu consigo criticar. Eu acredito que ele não aconteça semanalmente com a frequência que deve ser feita e qual é a importância que ele deve ser feito. Acabou o tempo. 10. A nossa proposta, cara, você falou muito do alinhamento cultural, do que o membro tem que ter com a empresa para ele entrar. E depois você define assim que membros conformes e eficientes são capazes de suprir a lacuna de produtividade caso a OCJ tivesse muitos membros que não são conformes e deficientes. Então, isso eu interpretei como assim: se a gente tiver poucos conformes e bons, a gente vai ter bons resultados, os mesmos que a gente teria se a gente tivesse muitos que não são conformes. Visto isso, no cenário de pensar quantas pessoas seriam aprovadas no processo trainee, por exemplo, que é uma variável de decisão que surge dessa formação sua, eu queria saber os impactos de passarem poucos trainees em todas as outras células da empresa, para ver se esse tipo de afirmação está condizente com a visão sistêmica que você teria que ter para falar isso. Tá, o impacto de passar poucos trainees, ele é mais voltado para um cenário de projetos, fila de projetos. Isso acarreta no financeiro, que geraria uma queda da receita. Marketing, ele teria que trabalhar talvez menos para chegar a menos clientes, devido à fila de espera. Enfim, eu acho que o impacto seria mais voltado para projetos e financeiro. Mas eu acredito que, igual você comentou, quando a gente tem menos membros e melhores membros, a gente pode contar com resultados similares. Então acho que não impactaria tanto a gente passar menos trainees. Não necessariamente passar menos trainees, mas não passar piores trainees. Beleza, e como você faria para esse corte, então, já que você defende essa posição, ser justo e passar realmente as pessoas certas? Quais seriam os critérios quantitativos e qualitativos para realmente garantir que você está passando pessoas conformes? Bom, eu teria que estar dentro do processo do trainee para responder melhor essa pergunta, porque hoje é um processo que ele é não tão aberto à empresa devido à questão de sigilo, mas eu acredito que levaria em consideração critérios principalmente da parte da parte prática dos projetos, onde os trainees... Acabou o tempo.
Parabéns pela apresentação. Dos 3 pilares mencionados por você na sua proposta, seleção, programa trainee e acompanhamento, você aponta a gestão do processo de promoção, acompanhamento e desenvolvimento como mais problemática, relacionando inúmeros fatores para tal. Considerando que nos últimos 2 anos a diretoria de RH trabalhou com foco nesse pilar, aponte de 1 a 2 causas raízes e um plano de ação que deve ser trabalhado para alcançarmos os resultados que sejam satisfatórios por você, considerados por você. Tá. Eu penso como causa raiz uma das principais, a falta de reconhecimento da importância do RH frente aos membros, e aí entra consultores, gerentes, diretores, porque muito se fala, como eu comentei na apresentação, que a célula de RH público se trabalha. Então, eu acredito que essa falta de reconhecimento acaba gerando uma lacuna no que tange desculpa, fui a palavra, mas no que tange a legitimidade do RH frente à capacidade de acompanhar os membros. Um plano de ação para isso, eu acredito que vai muito no intuito de deixar a rotina do GRH mais completa, pelos pontos que eu passei, e principalmente focando na execução correta e rotineira dos processos que ele se propõe a fazer. Então, se propõe a fazer uma reunião de reconhecimento, que se faça a melhor reunião de reconhecimento a cada projeto. E se for para fazer um PDI, que se façam os melhores PDIs a cada PDI feito. Então, eu acredito que, mostrando os resultados do RH, a gente consegue um reconhecimento maior dos membros e uma valorização melhor da ação. Vitor, uma das atuais responsabilidades do gerente de projetos hoje é o preenchimento da planilha de acompanhamento. Na minha visão, as informações por mim compiladas dentro de uma planilha não são utilizadas no seu máximo pelos GRHs para o encaminho. No entanto, ainda nesse semestre a gente obteve um resultado histórico das avaliações de desempenho. Você acredita de fato que esse resultado histórico está relacionado ao maior acompanhamento? Qual é a sua visão crítica quanto a esse acompanhamento de fato, com as informações que eu compilo e envio para o meu GRH e o processo não necessariamente ocorre? Bom, eu acredito que não necessariamente o resultado histórico tenha ocorrido pelo melhor acompanhamento, mas quando a gente vai falar de avaliação de desempenho, tem diversos fatores que influenciam a avaliação de desempenho, a gente pode fazer uma correlação de clima baixo e avaliação de desempenho baixo. Então, se a equipe está com clima ruim, consequentemente aquela avaliação de desempenho provavelmente vai ser ruim. Isso para mim reflete num clima bom, num clima geral bom, que refletiu também numa avaliação de desempenho boa e um resultado histórico segundo as análises da planilha de acompanhamento da estratégia. Bom, uma análise crítica disso, eu acredito que o acompanhamento dos membros, igual você comentou que não é feito, não são utilizados os insumos que você oferece, ele deve ser analisado com toda certeza, e acho que vai muito em encontro da pergunta da Isadora, que é falha essa comunicação rotineira entre os GRHs e os GPs. Então, um acompanhamento mais próximo entre GRHs e GPs gera um acompanhamento de AVD mais efetivo e uma utilização melhor dos insumos. Então, eu preenchi a planilha de acompanhamento o semestre inteiro à toa? Não, depende. Se ela não foi utilizada, sim. Mas se ela foi utilizada, não. Percebemos que com a mudança das levas, principalmente da nossa para a última e essa de agora, o respeito dos trainees pela UCJ tem se perdido e diminuído a cada semestre, o que reflete na falta de seriedade na empresa atualmente. A que você atribui essa mudança e o que você acha que o RH, projetos e presidências fez de diferente do nosso trainee para esse último? Tá, legal. Para começar, eu acredito que essa mudança comportamental, eu citei propostas de melhoria na minha proposta quando a gente vai falar do gerenciamento do programa trainee. Eu acredito que sim, houve essa redução essa queda de comportamento entre os trainees, e eu acredito que isso se deve muito ao comportamento passado pelos membros que estão na frente do trainee, ou seja, gerentes de projetos que apresentam as aulas, presidência que apresenta aulas, outros gerentes que apresentam células, e também no comportamento dos membros no CD, enquanto os trainees estão lá trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa. Eu acredito que para suprir isso a gente tem que passar uma imagem geral dos membros que a gente
somos uma empresa séria que a gente está ali para trabalhar, para gerar resultado para o nosso cliente. O cliente está pagando ali 6 a 8 mil reais num projeto e não é para fazer gracinha, não é para assistir filme no CD, enfim. Acho que a imagem dos trainees, ela reflete a imagem da UCJ hoje. Então, na minha opinião, se os trainees eles se comportam dessa maneira hoje, é porque os membros se comportaram anteriormente dessa tal maneira. Tá, mas o que você acha que eles faziam, que os membros da nossa época faziam, tipo, da nossa época quando a gente era trainee, faziam de diferente? Eles não faziam isso? Eu não via desrespeito no CD, eu tinha medo de entrar no CD, por exemplo, e eu chegava lá e não tinha ninguém zoando, fazendo brincadeira, e eu acho que esse comportamento é fundamental. Vitor. Vitor, parabéns pela sua proposta. Quando você cita na sua proposta da NPS, você fala que a insatisfação do cliente está relacionada com a falta de profissionalismo. Claro, então você vai chegar nesse ponto. A falta de profissionalismo é mais criticada por atitudes dentro da empresa do que frente ao cliente. Eu gostaria de saber em quais atitudes de falta de profissionalismo apresentadas pelos clientes nos NPS você se baseou para colocar isso na sua proposta. Por favor, não citar nomes nem projetos, apenas atitudes que foram feitas, o que foi feito pelo RH, e se foi eficiente e se você faria alguma coisa diferente. Tá, não dá pra te responder tudo isso, mas eu vou tentar. A falta de profissionalismo, eu acredito que ela não impacta diretamente no NPS, quando o cliente vai falar com você sobre se ele indicaria ou não o CJ. Ele não vai citar, por exemplo, que o membro não foi profissional na hora da entrega ou durante a execução do projeto. Já foi citado para mim várias vezes o contrário. A profissionalismo não existe. Então, eu acredito que o NPS não tão bons, eles decorrem de projetos não tão bem executados. E se o projeto não foi bem executado, para mim, uma não execução de qualidade é uma falta de profissionalismo. Então você acha que o NPS baixo é falta de qualidade na execução? Depende. Não posso falar de todos os projetos. Mas... Tá, então me cita um projeto me cita uma atitude que foi citada por falta de profissionalismo. Falta de profissionalismo? Não sei. Durante a coleta? Não, você falou durante a coleta do NPS. Você falou na sua proposta que existe, que o NPS pode ser acarretado por falta de profissionalismo. Eu queria que você me citasse alguma atitude que aconteceu isso. Tá, é igual eu falei, eu não acho que a falta de profissionalismo está ligada ao NPS ruim, mas o NPS ruim pode estar acarretado a projetos não tão bem executados. Marcelo. Parabéns pela apresentação. Na sua proposta, você diz que pretende otimizar o cargo de RH. Porém, mesmo realizando todos os processos já existentes na célula, como a reunião de reconhecimento, o trabalho do cargo ainda é muito sazonal. Para solucionar esse problema, você propõe um maior envolvimento no CJ Carreiras, que também é um evento sazonal. Tendo isso em vista, quais novas medidas que não existem hoje na célula você pretende implantar para otimizar o cargo? Então, assim, eu não acho que o problema seja a sazonalidade, porque existe sazonalidade com membros consultores, por exemplo, que ficam desalocados em determinadas ocasiões. Eu acredito que o enriquecimento do cargo de RH ele passa muito pela execução de todos os processos delimitados pelo RH. Na minha opinião, o processo de acompanhamento dos PDIs ele é deficitário hoje, e se ele for bem executado, ele pode suprir esse gap de reconhecimento frente aos membros. Então você não propõe nenhuma nova ideia, só a otimização das ideias já existentes. Sim. Bebe. Gente, parabéns pela sua apresentação. Cara, eu vou te passar alguns dados aqui que eu coletei e eu gostaria que você opinasse a respeito. É o seguinte, hoje no processo de training do CJ nós temos 31 pessoas. Dessas 31, 16 são de ADM e 8 são de economia. Ou seja, 80% dos participantes do processo trainee é composto pelo curso de economia e administração. Tendo em vista o objetivo da UCJ, que é integrar as pessoas, para elas terem conhecimentos, para elas se desenvolverem juntos, qual que é a sua visão a respeito de metade do processo trainee ser do mesmo curso, e muitas vezes até da mesma sala? Você acha que essas pessoas conseguem agregar umas às outras? O que você acha dessa composição? Eu acredito que
teoricamente é um problema da UCJ, uma vez que a gente se propõe a multidisciplinariedade das pessoas, dos conhecimentos, dos cursos. Eu não acredito que seja um problema da UCJ, eu acredito que seja um problema mais voltado a características dos cursos. Contábeis, por exemplo, é um curso ofertado só no período noturno e ele é predominantemente composto por pessoas que trabalham. Então, isso inviabiliza um pouco o número de pessoas, cursos de contábeis dentro da UCJ. Isso é um efeito de bola de neve, porque tem poucas pessoas do curso de contábeis tentando UCJ porque trabalham. As poucas que tentam têm uma rede limitada de pessoas que ela é promotora da UCJ e ela tem uma rede limitada de pessoas para promover a UCJ. Ao contrário de ADM, por exemplo, que entram muitas pessoas, essas muitas pessoas têm uma rede, podem ter redes limitadas também, mas são muitas pessoas com redes limitadas. Então a promoção da UCJ dentro de alguns cursos é maior do que em outros cursos. Controladoria, por exemplo, é um curso também com pouca representatividade. Eu acredito que é muito porque os alunos de controladoria eles veem pouca aplicabilidade dos conhecimentos da UCJ na rotina de um controle. Obrigado. Fábio. Vitor, na sua proposta você fala que o consultor possa começar a avaliar o outro consultor na avaliação de desempenho. Você diz também que o RH devia começar a passar a ser uma célula mais analítica. Mas você não acha que isso mudaria a métrica da avaliação de desempenho e impediria que a gente analisasse historicamente os dados de avaliação de desempenho? E caso seja só para insumos qualitativos, por que não usar outro processo ou outro método envolvendo o consultor para que possamos assim continuar avaliando historicamente a VD? Tá, eu concordo muito com a sua opinião. Eu tinha uma opinião de trocar, por exemplo, o método da avaliação de desempenho, mas conversando com o Camilo, com o Ronan, com a diretoria, eu mudei de opinião principalmente pela questão da perda histórica. Eu cito sim na minha proposta que o par avalie, no caso dos consultores, porque eu acredito que é uma percepção que não deve ser perdida, entretanto, ela não deve ser incluída na métrica do cálculo, principalmente devido à perda histórica. Mas eu concordo que ela deve ser utilizada como balizamento dos resultados. Então, se a gente tem uma equipe com consultor e gerente avaliando um outro consultor de maneira igual ou similar, a gente tem uma equipe que está alinhada. E se a gente tem, por exemplo, uma equipe que um consultor foi muito bem avaliado pelo par e mal avaliado pelo gerente, é uma equipe problemática que tem que ser melhor analisada pelo GRH. Eu acho que isso facilitaria a rotina do GRH no acompanhamento dos projetos, quantitativamente falando. Então, a métrica, vamos dizer assim, do AVD continuaria a mesma? Sim. Até porque tem a questão de... A gente já conversou de personalidade, de o que pode interferir em alguns casos. O ideal é que não ocorra. Raíssa. Bom, dois pontos. O primeiro, eu acho que a gente não estaria restringindo a entrada de novas pessoas, porque ele não restringe, por exemplo, mulheres de entrar no CJ, ele não restringe negros de entrar no CJ, homossexuais de entrar no CJ. Ele não restringe pessoas, ele restringe perfis. E se a gente tem um perfil que não é o perfil que a gente deseja, talvez seja um perfil problemático no futuro. Por isso que eu digo que tem que ser uma análise de um banco, que tem um banco de dados muito amplo. A segunda parte é se o questionário ele é aplicável ao CJ. Eu acredito que sim, seja aplicável. Ele é aplicável por diversas empresas hoje no mundo, e eu sou um mero aluno de administração, pleiteando o cargo de diretoria. Ele foi um cargo desenvolvido pela Fundação Estudar, que quem está à frente hoje é um dos maiores gestores do mundo, então, que liderou empresas gigantes como a Ambev e o Banco Garantia. Então, sim. A realidade da Ambev, por exemplo, é muito diferente. Mas ele não foi feito para a Ambev, por exemplo. Ele foi feito para diversas empresas. O Kenji, por exemplo, utilizou no processo seletivo do projeto dele. Eu fui contemplado já pela minha pergunta, mas eu gostaria que você voltasse na do Ítalo um pouquinho, teve pouco tempo, aí pra você
não foi completado. Você lembra onde estava? Não. Tá, você falou da falta de profissionalismo na sua proposta, falou que ela pode interferir no NPS, não diretamente. Aí eu gostaria que você me citasse atitudes que foram tomadas frente a cliente que refletem falta de profissionalismo. Qual foi a atitude tomada pelo RH? Eu não sei. Atitudes que foram tomadas frente a cliente de falta de profissionalismo. Tá, então, coisas que foram citadas no NPS pelo cliente de falta de profissionalismo. Então, é a mesma coisa. Eu não sei. Mas, coisas que foram citadas pelo cliente de falta de profissionalismo em momentos de entrega e de execução de projeto. Desconheço. Entretanto, é o que eu tinha comentado com você, que, na minha opinião, se um cliente ele foi detrator de um projeto, tirando casos, por exemplo, que deu 9 porque 10 é demais, ou então deu 5 porque não é implementado. Casos que o cliente não gostou do projeto. Eu acredito que se ele não tiver gostado do projeto, foi muito por falta de profissionalismo, porque a atitude não profissional, para mim, a gente não levava a sério nosso cliente. Você sabe no que se baseia o NPS? As perguntas que são feitas no NPS? Alguns. Tá. Então me cita alguma coisa que relaciona com a célula de RH, atitudes do cliente, do consultor, o que o consultor pode ser avaliado pelo cliente durante o NPS. O consultor pode ser avaliado pelo cliente na... Cara, é porque é um compilado, o NPS é um compilado, né, de observações. Então, quando a gente fala se o cliente indicaria, o quanto que ele indicaria para um amigo dele um serviço da CJ, envolve se ele gostou da solução, se ele gostou das entregas, se ele gostou da equipe. Então, acho que não tem muito... Acabou o tempo. Carol. Vitor, conversando com o Camil, ele me disse que nas últimas duas gestões de RH, né, a cobrança da realização de funções pouco surtiu efeito. Gostaria de saber se você tem algum plano de ação efetivo em cobrar o GRH de realizar as funções. Então, gostaria de saber se você tem algum plano de ação efetivo, que não seja cobrança, para que o GRH cumpra o seu papel de acompanhar os membros, e se você não acha que a realização do trabalho depende mais de quem está no cargo do que da sua cobrança, ou do que... Tá. Depende mais de quem está no cargo do que o DRH fazer algo. Tá. Plano de ação, política de auditoria. Eu acho que funciona muito bem no caso financeiro, por exemplo, quando o gerente não leva ato. Isso é um processo que tem que ser feito na hora que você vai entregar, na hora que você vai levar uma reunião, não leva o tempo de finalização de projeto. São processos que tem que ser feitos. Então, a política de auditoria existe para punir pessoas que não cumprem os processos pré-estabelecidos. Então, acredito que uma maior seriedade da política de auditoria seja efetivo nesse sentido. E sim, eu concordo com você no sentido de que a execução das tarefas dependem mais das pessoas do que da cobrança das tarefas. Porque uma pessoa que não quer fazer nada, não vai fazer nada nem se enforcar ela. E como fazer, então, um processo de seleção mais efetivo? De gerentes, tipo... Gerentes? É. Gerentes de RH. Eu acho que o primeiro passo é tornar o cargo mais atrativo e a gente vai ter uma amostra maior e a gente pode selecionar melhor os membros. E para deixar a seleção mais assertiva, eu acredito que seja entendendo mesmo a motivação do membro e por que ele está ali tentando aquele cargo. Porque não vale a pena a gente medir capacidade técnica, na minha opinião. Seria uma coisa meio que mais pessoalidade. Tipo... Mais motivacional. Beleza. Guilherme. Vitor, parabéns pela apresentação. Candidato, na sua resposta à segunda pergunta da diretoria, você afirmou que focaria nas pessoas, não foi exatamente as palavras conforme, eu não lembro direito qual que você usou, mas com maior perfil. Quando eu te pergunto, qual seria o papel do RH? Ajudar as pessoas que não estão conseguindo se desenvolver, que estão com dificuldades de se adaptar ou de se englobar nos valores do CJ? Tá, se eu não me engano, foi a frase que eu prefiro pessoas com os motivos certos. Não, foi na segunda resposta, foi quando postou os valores na pergunta. Tá. E aí tinha pergunta se você acha que as pessoas têm que se englobar nos valores, se eu podia focar nas pessoas que tivessem, eu não lembro a palavra, mas seria com o maior perfil do CJ. Tá. Quando eu acho que talvez o papel do RH seria englobar as pessoas que não são. Tá, eu acho que tem que ter um pouco nos dois, porque a gente precisa a gente não vai passar no processo seletivo uma pessoa que seja alheia à nossa cultura, mas uma pessoa que não seja
não seja 100% alheia, talvez ela não seja uma pessoa que não poderia estar aqui. Eu acho que o papel da CJ como desenvolvedora de pessoas, como incubadora de talentos, é pegar pessoas diferentes e desenvolvê-las. Entretanto, a gente não pode simplesmente atropelar a estratégia e passar pessoas que não estão alinhadas com a nossa estratégia. Uma prova disso é que hoje a pergunta foi que alguns valores não são percebidos na execução dos membros. Mas os membros estão lá no CJ, eles estão sendo desenvolvidos da mesma maneira. A gente não pode simplesmente atropelar, mas membros que têm motivos certos para estar ali, acho que são razoáveis de serem desenvolvidos. Valeu. Vitor, parabéns pela apresentação. Minha pergunta é um pouco ligada para o Guido também. Eu fiquei pensando, você falou um membro que não é muito bom no valor, mas ele é muito bom nos outros, por exemplo. No processo seletivo, você acha que ele não deveria passar? Ou você acha que ele deveria passar e você desenvolver ele nesse acho que deveria passar. Depende muito da realidade. Oi? Eu tive uma percepção diferente. Porque, na minha opinião, depende muito da realidade. Então, se o membro, ele, igual eu comentei comigo, se ele é alheio à cultura, na minha opinião, não vale a pena ele passar no processo seletivo e a gente gastar recursos com ele. Mas, se ele não é 100% alheio, se ele entende o propósito da CJ, se ele quer se desenvolver, que eu acho que é o mais importante, ok. Então você vai primeiro a cultura, depois se ele está mais elevado nos valores. Mas a motivação dele de estar aqui, de querer se desenvolver. Os valores não são complementares, mas eles têm importância. Camila. Parabéns pela apresentação, Vitor. Trocando no ponto do questionário do Estudar, a gente tem que ele é um compilado de análise de 3 pontos que nos dão o perfil da pessoa em si. Há uma grande discussão sobre se esse perfil é mutável ou não. Eu queria que você se posicionasse quanto a isso, dado que o questionário só pode ser aplicado uma vez. Eu queria também que você, se você acha que o perfil é mutável, qual é a melhor época de se aplicar esse questionário? Beleza. Eu não acredito que o perfil seja mutável, e essa não é uma opinião minha, é uma opinião de diversos psicólogos que formularam aquele questionário. E é um questionário que é utilizado em diversas empresas, não só o CJ. E é um questionário relativamente aberto, tanto é que a gente pode utilizar no programa dele. E é um questionário que, formulado por diversos psicólogos, eu tenho muito menos gabarito, eu acredito que ninguém aqui nessa sala tenha gabarito suficiente para contradizer o argumento de que o perfil é mutável. Na minha opinião, o perfil mutável, ele não é mutável, mas determinadas características são mutáveis. Mas a ideia do questionário é exatamente que ela exclua essas características mutáveis e meça a essência do perfil mesmo. Melhor momento para aplicar o questionário, eu acredito que não necessariamente tenha um melhor momento, tendo em vista que quando a Ana Lamir foi aplicar o questionário, o desvio padrão entre trainees e membros foi bem reduzido, cerca de 2 pontos. O Camilo chegou a conversar comigo, 2 pontos decimais. Então, não faz tanta diferença. Mas, se for um questionamento geral, eu acredito que como não faz diferença a temporalidade da aplicação do questionário, pode acontecer um sorteio e alguns trainees respondem em momento, depois de efetivados, alguns respondem enquanto trainees, alguns respondem enquanto consultores. Parabéns, Vitor. A minha pergunta é bem direta. Eu queria que você me falasse qual foi o motivo da criação do cargo de assessor trainee, como que era conduzido o programa trainee antes do cargo, pensando em termos de aula, correção de exercício e avaliações, e o que mudou com esse cargo até hoje. Beleza. Antes dele ser conduzido pelo GRH, ele era conduzido pelo núcleo de TI, e quando conduzido pelo GRH, foi percebido na gestão dele lá que acabou sendo uma sobrecarga do GRH, porque ele não conseguia cuidar do processo seletivo e também do acompanhamento dos membros. Por isso foi criado o assessor trainee, uma versão com um assessor e posteriormente com 2 assessores, principalmente pela questão de horário e de agenda dos assessores, que muitas vezes não batia com a agenda do trainee, que ele tinha que sacrificar uma função ou outra. Qual a outra parte? Pensando em termos de aula, correção de exercício e avaliação, o que mudou nesse cargo até hoje, desde antes de existir o assessor?
Tá, antes existia quem fazia essas funções era um GRH e agora passou para o assessor, que agora tem voz de decisão, poder de decisão na deliberação do processo seletivo. Vitor, parabéns pela sua apresentação. Na sua proposta, você apontou o fato de incorrer um alto número de inscritos que são desinteressados, falou inclusive do gap entre inscritos e presentes na apresentação. Como plano de ação, você tem uma proposta de mapeamento e identificação de um padrão de quem passa na empresa, focando nesse perfil. Porém, essa atitude, como o Weber disse, pode engessar ainda mais o tipo de membro no OCJ. Eu queria que você comentasse mais sobre esse padrão, o que você pensou que eu não consegui entender, e se desse tempo você você acha que o problema está no candidato inscrito e desinteressado, na forma de prospecção da OCJ ou em como a empresa é apresentada para a classe? Beleza, vou então falar rápido. Mas eu acredito que esse mapeamento de perfil não é um mapeamento de perfil excludente, mas um mapeamento de perfil para tentar entender e ver se existe uma correlação de fato. É pegar o perfil dessas pessoas que não vão, por exemplo, no caso entre o gap de inscritos e presentes na apresentação institucional, e ver se existe uma correlação entre o perfil dessas pessoas que não vão. Que essas pessoas, por que elas não estão indo? Então, talvez seja o caso de até entrar em contato com elas e entender por que elas não estão indo, porque é uma amostra muito significativa que a gente perde. Na minha opinião, se elas não foram, elas não passariam no processo seletivo porque elas não se interessaram. Mas é muito importante entender por que elas não foram, até porque a meta, aí vai para a segunda pergunta, a meta de inscritos, ela é baseada nesse número. Então a gente tem uma meta crescente, ela vai cada vez mais aumentar o número de inscritos, e aí se não tiver um posicionamento estratégico, uma escolha estratégica de foco de atuação, ela pode acabar recrutando pessoas que não vão, e a gente vai ter um dispêndio de energia, de esforços muito grande para angariar, tipo, 111 inscritos, se eu não me engano, foi o desse semestre agora, sendo que participaram cerca de 80, 90 na apresentação institucional. Então a gente perde uma amostra grande, e a gente poderia, por exemplo, a meta ser reformulada para 90, já que acabou cerca disso. Oi? Isso. A minha pergunta vai muito no encontro da pergunta da Carol. Atualmente percebemos que os membros têm valor na iniciativa do acompanhamento visual implementado pelo atual diretor. Entretanto, muitos consultores percebem o RH como pouco presente na rotina. Além disso, alguns deles não tiveram seus planos de desenvolvimento formulado, quanto mais o acompanhamento. Já outros, apesar de terem tido a formulação, não viram valor na forma com que esse plano foi exposto e não tiveram acompanhamento. Como você, na figura de diretor, pretende garantir que os gerentes executem esse processo com excelência? Parte só da auditoria ou existe motivação? Bom, eu acredito que partindo só da auditoria é uma escolha perigosa, talvez, porque aí a gente vai ter pessoas executando tarefas por obrigação. E quando a gente executa uma tarefa por obrigação, não necessariamente é a melhor tarefa que a gente está executando para aquela pessoa, para aquele momento. Ainda mais que a gente está se tratando de desenvolvimento de membro e relacionamento interpessoal. Em relação à rotina, eu acredito que não é necessário que o GRH fique plantado no CD o dia inteiro, mas eu acredito que um acompanhamento melhor dos PDIs, ele acaba que indiretamente aproxima os GRHs da rotina dos consultores. Não necessariamente porque ele está lá, mas porque ele está acompanhando, ele está olhando. Então, vai muito de encontro da motivação, que é a questão que eu comentei com a Carol, de como escolher melhor os GRHs, de como fazer escolhas de GRHs, e também vai de encontro da política de auditoria. Acho que tem que ser um compilado dos dois. Mais alguma coisa? A gente ainda tem 3 minutos de perguntas. Levanta a mão. Você falou agora aqui na frente que o mapeamento de perfil serviria para a gente poder focalizar os nossos esforços no recrutamento, por exemplo, por curso e período.
Então, tipo... Não somente. Mas... Sim, mas por curso período. Por exemplo, os alunos do quarto período de administração foram os que mais deram resultados, perfil mais conforme com o CJ. Foi isso que eu entendi, né? Certo? Ok. Então, minha primeira pergunta é se você acha que esse perfil é estático. Você acha que ano após ano, todos os alunos que vão estar no quarto período de administração vão ter o mesmo perfil? Só isso? Não, essa é a primeira pergunta. Tá. Sim ou não? Não. Então tá. Então se você acha isso, até que ponto você acha que vale a pena a gente fazer essa análise de perfil, criar um banco de dados, despendiar esforços para isso, ao invés de continuar deixando o recrutamento mais aberto? Bom, eu acho que uma coisa não exclui a outra. O recrutamento aberto, ele viabiliza que pessoas de outros cursos conheçam o CJ, e eu acho que é fundamental que a gente apresente ao CJ para todos os primeiros períodos, segundos períodos, porque é ali que está nosso público-alvo. Você acha que valeria a pena, então, a gente focalizar um pouco, tirar um pouco do esforço que a gente está colocando no recrutamento para abranger todo mundo e focalizar isso? Sim, eu acredito que sim, porque a gente vê que a gente despender esforços num recrutamento gigante, de colocar uma meta de mais de 110, se eu não me engano, foi a meta de recrutamento de inscritos do processo seletivo para o semestre de agora, a gente tem uma perda muito grande, porque muitas pessoas não vão. Tá, mas vamos supor que mude o perfil de um semestre para o outro. Por isso que tem que ser uma coisa contínua. Sim, mas aí você colocou a maior parte dos seus esforços focalizando no tal perfil, no tal semestre. Não é que eu vou mais no curso de administração, por exemplo. Não é que eu vou no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto período de administração para me falar do CJ. É que eu vou entender melhor essa meta. Então, em vez de colocar sempre uma meta crescente, eu vou colocar uma meta que seja mais condizente com a minha realidade. Tipo assim, no semestre eu tive 115 inscritos e eu tive uma presença de 80. Bem, na sua proposta, você propõe para resolver um problema de viés estatístico da avaliação de desempenho, a gente avaliar o par também avaliar o consultor. Primeira coisa que eu quero entender que isso se distancia bastante das práticas do mercado hoje. Hoje, dentro da diretoria e dentro do conselho, a gente não interpreta que o problema da avaliação de desempenho é uma falta de viés estatístico, porque a gente não usa ela para tomar decisão de uma maneira generalizada e muito mais individualizada, o que elimina o viés por completo. Dessa maneira, eu quero que você pense para... Na minha opinião... Dessa maneira, eu quero que você avalie o seguinte: o que seria mais eficiente para o CJ hoje? Botar mais uma pessoa para avaliar um par e incorrer em um problema de equilíbrio de Nash, ou então eliminar e botar, por exemplo, só o gerente avaliar? Eu acredito que só o gerente avaliar é pior ainda, porque a gente pode ver que avaliações mais condizentes, o gerente e o consultor, eles têm avaliações congruentes, em geral sim. Muitas avaliações de desempenho você não pode falar que uma avaliação de desempenho era certa se o gerente avaliou em domínio e o consultor se avaliou em insuficiente. Então, não faz sentido isso. Aí, agora quando a gente vai falar de redução do viés estatístico, eu acredito que quando a gente usa de maneira comparativa, a gente tem muito mais poder argumentativo, porque é igual eu comentei com o Fábio, se a gente tem 3 avaliações e as 3 convergem, ótimo, beleza. Mas se a gente tem 3 avaliações e uma distancia muito, a gente tem que entender Mas por que o maior problema de comparação hoje não é a quantidade de informações, é a diferença de avaliação de um gerente para outro. Esse é o principal problema. O par não vai só... Mas eu não tô avaliando o consultor pela avaliação